Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, então, à continuidade do módulo de patologia médica focando no sistema digestório. Hoje, o nosso módulo de estudo é o estômago, tá? O estômago, ele é um órgão importante do sistema digestório, localizado na região abdominal, e ele possui algumas estruturas particularmente anatômicas e que normalmente cursam com algumas funcionalidades desta caráter fisiológico do estômago. Portanto, o estômago é uma estrutura de caráter oco, aonde você tem uma porção mais superior denominado cárdia. Aqui nós vamos ver o corpo do estômago, que é a porção exclusivamente funcional, é onde a gente vai ter grande produção, por exemplo, de ácido clorídrico, fator intrínseco, pepsinogênio, e nós vamos ter também uma porção final chamada de antro piloro. Cada uma dessas estruturas estomacais, eles são compostas por uma mucosa de revestimento um pouquinho mais particularizada. Aqui focaremos, obviamente, a região do corpo do estômago, aonde a gente vai ter glândulas específicas para algumas particularidades funcionais, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre as entidades patológicas que culminam nessas regiões em particular. Só para a gente não poder esquecer, as regiões anatômicas, então, são cárdia, naquela região, basicamente, que faz a porção de contiguidade da transição esôfago-gástrica, a parte do fundo, que é a porção mais superior, aonde o fundo e o corpo do estômago ele vai ter uma estrutura um pouco próxima na sua porção histológica, e uma região de antro piloro, aonde vai favorecer uma grande quantidade de células de revestimentos faveolares que vão produzir uma grande quantidade de bicarbonato para quem tenha uma minimização do HCl, uma minimização da acidez estomacal, para que o bolo alimentar possa ser passado posteriormente para o intestino delgado, onde efetivamente ocorrerá a, a digestão propriamente dita, a absorção daqueles nutrientes que foram digeridos na região estomacal. Muito bem, dentro de uma estratigrafia estomacal, ele ocupa uma mesma porção de todo o trato do caráter digestório. Nós temos aí uma entidade que é composta por uma mucosa. Essa mucosa ela é composta por um epitélio de revestimento. Um epitélio que lá no esôfago, ele era um epitélio apenas de revestimento, aonde a gente tinha uma condução do bolo alimentar. Ele era composto por um epitélio estratificado pavimentoso, mole ou não queratinizado. No estômago, essas proporções e as peculiaridades do que a gente tem, ela é mutável. Por exemplo, lá na região, né, composta pela transição esôfago-gástrico na cárdia, nós vamos ter o epitélio de revestimento e uma grande quantidadezinha de glândulas. Uma glândulas foveolares, possivelmente. No corpo e na região do fundo, é o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Nós temos um epitélio de revestimento foveolar, onde ele é composto por uma grande quantidade de células cilíndricas de caráter mucosecretor, rica em produção de bicarbonato, e ele faz algumas glândulas foveolares, mas uma grande quantidade de células glandulares específicas. Entre elas, uma célula denominada de célula parietal, ou também chamada de oxínticas, e uma outra célula denominada de células principais ou zimogênicas. Esse é o tal do chamado epitélio de revestimento, que esse conteúdo producional de cada uma dessas glândulas a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Lembrando que o epitélio mais uma estrutura glandular associado à chamada lâmina própria configura, então, uma porção específica desse epitélio estomacal, denominado de mucosa. Portanto, a mucosa, similarmente ao que acontece nas outras porções de todo o trato digestório, é a primeira porção, e é uma porção intensa, é uma porção grande, aonde a gente vai ter composto o epitélio de revestimento,
um epitélio revestido por um conteúdo celular cilíndrico simples, mucosecretor, e algumas glândulas foveolares e com células fúngicas específicas para que você tenha, então, a produção de diversos conteúdos produzidos por este estômago. Abaixo dessa mucosa, nós temos aqui o chamada submucosa. Mas antes de falar sobre ela, é importante saber que o limite entre uma mucosa e a submucosa também é uma particularidade produzida na mucosa, que é a produção de um tecido chamado de tecido muscular liso, e que vai definir para a gente o que é para cima, para o interior da luz, chamado de mucosa, e o que é para baixo, um tecido conjuntivo denso, aonde a gente pode encontrar algumas glândulas também específicas, que é chamado de submucosa, ok? Portanto, lembrar que a muscular da mucosa, aonde eu tenho aqui, é o que a gente vai definir o que é mucosa de uma região subjacente, denominada de submucosa, que é uma faixa de tecido conjuntivo denso, aonde a gente vai encontrar ali algumas glândulazinhas específicas. Para contribuir para ser exatamente similar às outras regiões, profundamente nós temos uma camada denominada muscular própria. Essa camada muscular própria, ela difere um pouco da região intestinal que a gente vai abordar a priori, e também a região esofágica que foi abordada na aula anterior. Aqui nós vamos ter 3 camadas distintas. Uma camada circular interna, uma camada longitudinal externa, igual às outras áreas do sistema digestório. Mas é importante ressaltar que existe uma camada oblíqua entre essas duas regiões e que facilita para a contração estomacal para que a gente possa cada vez mais proporcionar uma eficiente quebra de moléculas em micromoléculas para serem absorvidos na região intestinal, principalmente no intestino delgado. Entre essa porção destaca-se o duodeno. Ok, pessoal? E por fim, o estômago tem, sem dúvida nenhuma, aquela camadinha externa revestida por tecido mesentérico, que a gente vai chamar então de serosa, o que não ocorre no esôfago. Perfeito, pessoal? Portanto, as 4 camadas que nós vamos ter que guardar como mantra é mucosa, submucosa, eu tenho uma muscular própria, no estômago ele tem 3 fascículos musculares distintos, uma muscular interna, uma circular interna, uma longitudinal externa, e entre elas uma fáscia de muscular oblíqua. Todas elas musculatura lisa, controlada por um sistema nervoso autonômico. E aqui, mais uma vez, nós temos, sem dúvida nenhuma, aqueles plexos entéricos, ou menor, mioentéricos, chamado de plexo de Meissner, entre a região mucosa e submucosa, e também o plexo de Auerbach, que fica entre a região da muscular própria e a região mais profunda chamada de serosa. É assim que funciona, proporcionando movimentações dessa musculatura, fazendo com que o estômago faça suas contribuições e, consequentemente, fazendo a sua fisiologia para a digestão. Lembrando também que a quantidade de células e o que a gente tem de importante muda um pouquinho. Vamos lá. Na região aqui da porção mais superior, chamada de cárdia, nós temos o epitélio de revestimento mucosecretor e uma glândula, proporcionalmente entre 2 para a glândula e 1 para a região das regiões do epitélio de revestimento, proporcionando uma grande quantidade já de enzimas proteolíticas para que a gente possa funcionar na digestão. O corpo e o fundo, eles são um pouquinho diferentes. A gente vai ter, então, uma grande quantidade de glândulas foveolares e nós vamos ter uma grande quantidade de células, essas células com propriedades especiais que a gente vai dissecar para vocês daqui a pouquinho. E o fundo, uma grande quantidade, tanto de células fúngicas quanto
de epitélio de revestimento, para que a gente possa proporcionar uma grande quantidade de muco, uma grande quantidade de bicarbonato, para minimizar o pH intestinal, para que todo o conteúdo do bolo alimentar possa ser jogado para a região intestinal com segurança, com pH adequado, sem proporcionar grande quantidade de acidez. Ok? E aqui os detalhes do corpo e também do fundo, aonde eu tenho tanto o epitélio mucosecretor, que é esse epitélio um pouco mais delicado, cilíndrico de revestimento, essas glândulas chamadas de glândulas especiais fúngicas, onde essas células mais eosinofílicas, mais redondinhas, com citoplasma róseo, é responsável, então, pela produção de duas coisas essenciais. A primeira, pelo HCl, ou pelo ácido clorídrico, fruto de uma receptividade hormonal de uma célula específica que se localiza na região do antropiloro, chamado de células G. Uma vez que a célula G ela é ativada no antropiloro, seja ela por histamina ou seja ela por neurotransmissores de acetilcolina produzidas por partes do nervo vago e por ramificações do mesmo, chamados de nervos de Latarjet, ele produz, então, muita quantidade de gastrina, um hormônio que vai ser recepcionado por essas células eosinofílicas e que, consequentemente, vai produzir uma grande quantidade de suco gástrico, efetivamente ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico, como vocês sabem, é importante para a manutenção do pH ácido no interior intestinal. É bom que se diga que esse pH, pessoal, não pode baixar muito. Não pode proporcionar uma hipercloridria. E esse pH, ele é manuseado através de um feedback negativo. Ou seja, à medida em que esse pH cai muito, eu preciso minimizar com que essas células continuem produzindo muita quantidade de HCl. E aí eu tenho uma outra célula que também é localizada no antro piloro, mas agora é chamado de células D. Produz somatostatina, minimizando com que essas células produzam grande quantidade ou mantenha cada vez mais o pH baixo no interior intestinal. É importante que você mantenha em mente essa relação de células gástricas, célula G, lá no antro piloro, produzindo gastrina, que vai ser receptada por essas células chamadas de células parietais ou oxínticas, as quais produzem grande quantidade de suco gástrico. E ela precisa ser minimizada pelas células D, fazendo então um controle para que o pH se mantenha ótimo e sem hipercloridria estomacal. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem condições que inibem as células D, proporcionando patologias específicas com o aumento efetivamente da potencialidade do cloro e também do H. Portanto, nós vamos ter uma acidez importante que vai lesionar todas essas glândulazinhas aqui, ó, proporcionando a destruição da camada do estômago. O que mais essas células produzem? Essas células, além do HCl, ela é responsável também pela produção de um fator chamado de fator intrínseco de Castle. O fator intrínseco de Castle é importante pela absorção da vitamina B e vitamina B12, essencialmente vitamina B12, tá, pessoal? Na região do ilho terminal. Sem essas células e sem a formação desse fator intrínseco de Castle, nós vamos ter deficiências importantes na vitamina B12, levando aí até neuropatologias importantes, levando à degeneração do cordão posterior e, quiçá, perda da atividade cerebelar do paciente. Perfeito? O que essa célula produz? Fator intrínseco para a absorção de B12, principalmente, minimizando também a anemia megaloblástica, e produz HCl. E como chama essas células aqui, ó, mais rósea, mais eosinofílica, ela é chamada de célula parietal ou célula oxíntica. Essas células mais basofílicas, mais roxinhas aqui, ó, elas são produtoras de pepsinogênio.
ok? E elas são chamadas de células principais ou células zimogênicas. Lembrando que ácido clorídrico está associado com as células parietais, que são as células localizadas nesta porção do corpo e do fundo gástrico. Não temos evidência muito dessas células na região tanto de fundo, de cárdia, quanto a região do antro piloro. Portanto, a região secretória do suco gástrico está localizada tanto no fundo quanto na região da grande ou pequena curvatura que faz parte do corpo gástrico. Nós temos estas células aqui de revestimento, chamado de células de revestimento mucosecretoras, que ela produz o muco. O muco que forma um gel protetor. E esse gel protetor faz com que eu proteja as células glandulares e o estômago como um todo contra a própria ação do ácido clorídrico que ele produz. Portanto, se eu tiver perda dessa barreira ácido clorídrico e bicarbonato, e quem produz o bicarbonato são essas células tanto foveolares, mas principalmente células mucosas, olha aí, células mucosecretoras, e que vai fazer um gel impermeabilizante. E esse gel ele é muito baseado numa situação de prostaglandinas e COX. Portanto, COX, que é uma ciclooxigenase, muitas vezes do rompimento do que o próprio tecido digere, ela vai ser importante para formar como se fosse uma carapaça de gel que vai proteger o estômago contra o seu próprio pH. Ok? Mais uma vez, dando ênfase em células parietais ou oxínticas, que são células redondinhas de citoplasma eosinofílicos, produtoras de HCl e fator intrínseco de Castle, enquanto essas células mais basofílicas menorzinhas são células zimogênicas ou células principais, produtoras de pepsinogênio, ok? Aqui dando ênfase que toda célula parietal tem um receptor para gastrina. Esse hormônio produzido, então, por células G, olha aí, células G, localizadas no antro piloro e é estimulada por histamina, por acetilcolina, como a gente já falou para vocês, ou ainda células cromafins por via histamínica. Essa gastrina atua nesta regiãozinha das células parietais, fazendo com que ela, então, secrete HCl. E como é que controla esse feedback? Por essas células aqui, ó. À medida que você aumenta o HCl, quanto mais HCl, quanto menor o pH, ele estimula também uma célula do interior do antro piloro, chamado de células D. Essas células produzem somatostatina, inibindo a produção de gastrina pela célula G, mantendo o pH ótimo no interior intestinal. Só para a gente poder lembrar as principais células, então, que fazem parte do estômago. E eu gostaria que vocês lessem com isso, parem o vídeo, leem com grande atenção, para que a gente possa, então, destrinchar as principais células e, consequentemente, as principais funções de cada uma delas no mecanismo do feedback estomacal. Perfeito? Dando ênfase para a célula G, localizada no antro, para as células parietais localizadas no corpo e fundo, que produzem, então, o fator ácido e o fator intrínseco de Castle, relacionados, então, à absorção da vitamina B12 na região do antro, do ilho terminal. Perfeito? Posto isso, iniciaríamos agora a falar um pouquinho mais sobre as principais patologias associadas, então, ao estômago. E a principal delas, e uma das mais comuns que acometem essa região topográfica em especial, é a gastrite aguda. O que é gastrite? Gastrite nada mais é do que um processo inflamatório agudo, transitório, que muitas vezes pode ser assintomático e outras vezes associados com síndrome dispépticas. O que são síndrome dispépticas? Associado à dor epigástrica, muitas vezes até com irradiações periféricas, até na região de tórax, confundindo consideravelmente com angina pectoris, ou ainda náuseas, vômitos. Essa dor normalmente é
queimação e que a gente tenta tratar com bloqueador do quê? Desta queimação. Bloqueador dessa célula G, efetivamente com bomba de próton. E a bomba de próton que a gente mais utiliza são as bombas, né, à base de omeprazol. Então, a gastrite aguda, ela pode culminar com uma destruição inflamatória daquelas células favelares ou foveolares, proporcionando uma quebra do muco, aonde a condição de hipercloridíria se evidencia se eu não tenho muco, se eu tenho destruição inflamatória daquelas células chamadas de células cilíndrico-mucosecretoras, eu perco a capacidade de produzir muco e a relação muco com pH baixo e o ácido clorídrico se desfaz, proporcionando um pH hiperclorídrico, aonde ele vai culminar numa agressão dessas célulazinhas, seja ele no corpo, no fundo gástrico ou ainda no antro piloro, e algumas até no duodeno, proporcionando um efeito de gastrite e efetivamente algumas complicações como exulceração, ou chamado de ulceração, ou a própria úlcera, que daqui a pouco a gente vai discriminar essa diferença para vocês, proporcionando hemorragias, né? Proporcionando hematêmese, né? Que é aqueles vômitos com grande quantidade de sangue, e também sangue nas fezes, sangues em forma de piche, sangue enegrecido, que a gente denomina melena, que são as principais características que a gente vai denominar para vocês de hemorragia digestiva alta. Lembrando que toda hemorragia digestiva alta são as hemorragias que ocorrem antes do ângulo de Treitz, naquela região do duodeno, tá? Ou ilho, ilho jejunal, entre a curvatura do jejuno e do ilho, proporcionando aí uma área anatômica importante. Até ali, a gente considera efetivamente que nós temos uma hemorragia digestiva alta. E a principal área que culmina com essas hemorragias é o estômago. A proporção de gastrites, de lesões vasculares que fazem a vascularização do estômago, entre elas ramos da artéria gástrica e da artéria duodenal, perfeito? E que possivelmente estão associados com quebras arteriais, e esses rompimentos endoteliais e arteriais fazem com que, junto com aquele buraquinho por causa dessa gastrite, eu vou ter hemorragias importantes, ok? Como é que ocorre, então, uma gastrite? Gastrite, eu vou ter um quadro inflamatório por N situações, que pode ser de caráter da própria alteração de acidez, disfuncionalidade do próprio nervo de letargia ou nervo vago, onde eu produzo muita acetilcolina e, consequentemente, muita ativação das células parietais para produzir gastrina, disfuncionalidade da região da célula G, e aí entra um efeito associado a ele, que é uma situação que a gente chama de síndrome do gastrinoma, entre ele uma síndrome chamada de Zolliger-Ellison, aonde nós proporcionaremos um aumento do quadro de produção do HCl. E outras situações, como infecções por H. pylori, uso de AINES. O que é o AINES? Anti-inflamatório não esteroidal. Lembre que a gente falou que uma das barreiras localizadas aqui era por COX. Esse COX, chamado de COX-1, ciclooxigenase 1, ele é, digamos assim, inativado por antiprostaglandinas proporcionado por esse AINES, incluindo ele trabalha nos COX, coxibes, ibuprofenos, analgésicos. Ele vai atuar nesta área específica, fazendo a inibição dos COX. E, consequentemente, a barreira vai estar quebrada. É claro que eu não vou fazer isso com pequenas doses de anti-inflamatório, mas doses plenas de anti-inflamatório, mais do que 7 dias, de 7 a 10, eu necessito efetivamente fazer um bloqueio do HCl com as chamadas bombas de próton, tá? Omeprazol, lansoprazol, ranitidina, embora a ranitidina tenha sido tirada do mercado ultimamente, a gente precisa fazer com que essa bomba diminua a sua efetividade. Caso contrário, a hiperacidez vai me proporcionar, então, quebras importantes dessa barreira, levando a um quadro de gastrite e, consequentemente,
perfurações. Aqui um exemplo típico, né? Aqui eu tenho as glândulazinhas mucosecretórias, aqui eu vou ter uma proteção do muco, e se eu tiver a perda da proteção do muco, por exemplo, pelo uso de AINES ou pelo próprio H. pylori, que tende a fazer com que eu aumente a quantidade de suco gástrico, daqui a pouco eu explico por quê, eu vou ter perda de barreira protetiva, uma inflamação e, consequentemente, uma destruição deste epitélio, proporcionando o que a gente chama, então, de úlcera gástrica, efetivamente associado a um quadro de gastrite. Gastrite e inflamação, aonde ainda não destruiu, mas eu vou produzir dor, inflamação, eritema gástrico. À medida em que o tempo passa, a complicação é efetivamente a quebra do rompimento da barreira e a gente vai ter, então, uma lesão proporcionada por uma inflamação e por quebra, principalmente, dos COX, onde esse COX se perde e eu perco, consequentemente, a barreira mucosa que nos protege do pH gástrico, ok? E aqui, olha só, eu tenho aqui uma abertura estomacal com uma regiãozinha gástrica aqui, ó, lesionada. Eu tenho perda do epitélio de superfície. Quando eu tenho perda desse epitélio de superfície, eu vou ter quase que um buraco na região gástrica que vai me proporcionar dor e efetivamente sangramentos. E esses sangramentos, ou quiçá perfuração, pessoal, levando todo o conteúdo gástrico às regiões peritoneais, proporcionando peritonite química. Tá bom? Mas o que é então um quadro de gastrite? É uma inflamação aonde vai me proporcionar complicações. Entre as complicações é o rompimento da barreira mucosa. Se eu perco o epitélio, eu tenho um nome para isso. Eu vou chamar isso de erosão. Perdeu o epitélio, eu chamo de erosão. Perdeu o epitélio e essa erosão é profunda, chegando até a muscular própria, ela passa a ter um nome específico, chamado de úlcera. Então, qual que é a diferença de erosão e úlcera? Opa, erosão é um buraco superficial, onde eu perco efetivamente a mucosa, ok, mucosa revestida pelo epitélio, e essa mucosa ela vai chegar, né, até a submucosa, mas não chegando a comprometer a muscular própria. Se chegar a comprometer a muscular própria, o termo erosão já não é mais utilizado, passa a chamar úlcera. Ok? E olha o exemplo típico aí. Uma úlcera que a gente vai ter aqui tanto no corpo, tá? Localizado na grande curvatura ou na pequena curvatura. Aqui eu gostaria de dizer alguma coisa agregada a vocês. Lembrar que nem sempre o excesso do HCl é que vai produzir essas úlceras, mas sim aquela quebra da nossa barreira. Quando eu uso efetivamente os AINES, eu vou romper a barreira. E eu vou ter lesões mesmo em normocloridria ou hipocloridria proporcionada pelo feedback das células D. E nessa área específica, pessoal, eu vou ter algumas úlceras, mesmo que eu não tenha uma grande quantidade de HCl lesando o meu estômago. Quando eu tenho normocloridria, geralmente ele acontece na região de pequena curvatura. Pequena curvatura aqui, ó. Portanto, as lesões proporcionadas pelo AINES, nós vamos ter lesões de atrofia de glândulas, eu vou ter lesão glandular, ulceração e úlcera posteriormente em pequena curvatura. Ou ainda eu posso ter aqui em cima, ó, também associado com a hipocloridria, região de classificação de Johnson de 1 e 4, que constitui, então, áreas específicas de úlceras ou erosões ou ulcerações gástricas localizados em regiões efetivamente de hipocloridria. Perfeito? Ou normocloridria, como vocês prefiram. Aqui associados ao excesso de AINES ou excesso de quebra de barreira de bicarbonato. Por que acontece nessa pequena curvatura? Porque são regiões mais susceptíveis de ter. Por quê? Porque aqui, pessoal, a própria gravidade nos permite a dizer que a quebra da barreira e o suco gástrico tem uma maior agressividade nessa região.
tá bom? E aqui em cima? Aqui em cima são outros fatores que na gastroenterologia vocês vão aprender. Mas fiquem sabendo disso. Classificação de Johnson. Eu tenho 4 classificações importantes, dependendo da úlcera e do comprometimento no estômago, onde a gente vai ter. Como um adendo para vocês. Região 1, pequena curvatura, localizado a hipocloridria ou normocloridria. Região 2, localizado na grande curvatura, é uma região de hipercloridria. Região 3, antropiloro, localizado também com hipercloridria. E região 4, região de cárdia, hipocloridria também. Qual dessas regiões é mais susceptível a ter úlcera? É a região de pequena curvatura. E é onde você vai ter maior quantidade, até de uma agressão que pode proporcionar metaplasias intestinais. Sim, muito parecido com o que ocorria no terço inferior do esôfago, culminando lá naquela região específica de esofagites ou metaplasia de Barrett. Por mais que nós temos uma metaplasia intestinal no estômago, ela não tem epônimo, tá, pessoal? Nesta região específica, nós denominaremos, então, de metaplasia intestinal ponto, e que culminará nesta área específica, mesmo em hipo ou normocloridria, com uma área de maior propensão a ter o quê? O câncer de estômago, derivado da metaplasia intestinal, exatamente como ocorre nos adenocarcinomas do esôfago, aonde a gente acabou dissecando para vocês nas últimas aulas. Perfeito? Voltando, classificação de Johnson, região 1, região de hipocloridria associado à agressão de Aenes, e efetivamente também gastrite, por causa nesta região da curvatura menor, diminuindo o COX, diminuindo o muco, e a normocloridria que sobra por não ter uma barreira efetiva para proteger, vai lesar. Região 2, voltar aqui. Região 2 é grande curvatura. Região hiperclorídrica é a região mais comum de ser ativada pelo H. pylori, tá bom? Levando a úlceras ou ulcerações, aonde a gente pode até perfurar e ter grande quantidade de sangramentos. Região 3 do antro piloro, também hiperclorídrico. E região 4, região do cárdia, chamado de hipocloridria cárdica, também por quebra de barreiras. Perfeito? E olha só, o sangramento de grande monta, que pode ir para o interior da região gástrica, onde você acaba vomitando, quando você acaba produzindo hematêmese, tá bom? Hematêmese, que é aquele vômito cheio de sangue, e que a gente precisa descartar aquela doença de lacerações longitudinais do esôfago-estômago, que a gente chamava de Mallory-Weiss. Aonde ocorre maior quantidade de sangramento é na endoscopia digestiva alta, que a gente vai ver, mas é pela HPB ou a HDA, que é a hemorragia digestiva alta, proporcionada, então, pela região do estômago e pela região do intestino delgado. Perfeito? Estômago, gastrite crônica. Gastrite crônica é uma gastrite que vem aos poucos, produzida muitas vezes pela hipercloridria associada a uma bactéria infectando a região do piloro. Essa bactéria chama-se Heliobacter pylori. Heliobacter pylori é um bacilo espiralado, descoberto por Barry Marshall, este Marshall, não esse, ok? Aonde, associado com Rob Warren, que era um patologista australiano, descobriram que toda a região de gastrite e úlcera gástrica crônica estavam associados com uma bactéria em especial, e que essa bactéria se alojava na região do piloro. Ela fica na região do piloro, embaixo daquele muco bicarbonato, aonde o próprio HCl não resolve ela destruí-la e proporcionalmente ela fica lá produzindo as suas secreções. E essa secreção produzida pelo H. pylori, consequentemente, faz com que um feedback de trabalho fisiológico da gastrina, da produção do HCl por aquelas células chamadas de células parietais, fiquem comprometida, proporcionando uma grande quantidade de HCl
levando a um quadro de hipercloridria, levando possivelmente a uma inflamação, gastrite crônica, associado posteriormente a uma úlcera e uma erosão gástrica, agora sim, falando mais na região 2, 3, chamado de, respectivamente, de grande curvatura e antropiloro. Perfeito? Como é que funciona a Helicobacter? E o que é essa bactéria? Portanto, é um bacilo flagelado, né? Onde ele fica alojado nesta região especial, trabalhando, né? E mudando a fisiologia entre as células G, produtoras de gastrina, e principalmente inibindo as células D. Portanto, eu não vou ter a produção da somatostatina. Como é que acontecia essa brincadeira toda mesmo? Numa porção funcional. Eu tenho a célula G, que recebe informações neuroendócrinas, é isso? E produzindo, então, uma grande quantidade de gastrina. Essa gastrina é um hormônio que vai ser recepcionado pela célula parietal e vai funcionar como uma produtora de HCl. O excesso de HCl ele é inibido pelo reconhecimento dessas células D, inibindo a célula G a produzir gastrina e, consequentemente, a hiperprodução de suco gástrico. Uma vez que eu tenha o H. pylori vai atuar exatamente nessas células D, inibindo o feedback negativo, que inibe a gastrina, que inibe a hiperprodução do suco gástrico, proporcionando no estômago, portanto, uma hipercloridria, levando a um quadro, né, que ela vai começar a produzir uma grande quantidade dessa substância do HCl, quebrando a barreira, né, porque a desproporção estequiométrica do HCl com o muco muda, eu vou começar a romper, e esse rompimento normalmente ocorre tanto no antro piloro duodeno ou ainda na grande curvatura do estômago, proporcionando, então, lesões das células, levando, então, aqueles buracos que a gente chama de erosão, se não chegar na musculatura própria. E se chegar na musculatura própria, a gente chama de úlcera, ok? O que essa bactéria tem de tão importante? Primeiro, ela tem flagelo que faz uma mobilidade importante pelo muco. Mas ela tem duas situações que eu quero que vocês guardem. Uma delas, chamadas de adesina, que elas se ligam às células foveolares e ficam acolhidas ali. Portanto, sempre que vocês encontrarem a H. pylori, vocês vão encontrar junto às células glandulares, ou seja, junto às células do epitélio cilíndrico mucosecretor, portanto, na superfície da biópsia. Lembrando que a biópsia é o principal fator de diagnóstico para ter essa bactéria. Ah, mas eu não posso fazer o teste, por exemplo, da urease? Sim, urease é o que essa bactéria produz. Então você vai utilizar ali, né, basicamente, ureia, e ela vai mudar de cor se tiver a bactéria a partir de um fragmentozinho de biópsia coletado por endoscopia digestiva alta. Perfeito? E ela tem uma toxina importante. Uma toxina que faz com que ela seja protegida na região do antro piloro e ela, consequentemente, tem capacidade de proporcionar mutações genéticas, fazendo com que eu tenha uma maior incidência de câncer associado ao H. pylori, principalmente na região aonde ocorre, juntamente com um quadro de úlcera, um fator importante denominado de metaplasia intestinal. Lembrando que toda a úlcera do estômago, ou melhor, toda lesão erosiva ou ulcerativa do estômago, eu necessito removê-la, porque existe uma grande possibilidade dela nos proporcionar câncer por metaplasia ou pela essa toxina chamada de CAG-A, aonde ela é produzida pelo H. pylori. Estômago, sempre biópsias variadas das regiões de úlcera, porque a possibilidade de ter um tipo de câncer associado à úlcera é enorme, o que não ocorre, por exemplo, no duodeno. No duodeno eu não preciso nem biopsiar. Eu vou fazer uma rafia, fechar a úlcera, tratar a úlcera, mas a biópsia fica à mercê de um terceiro passo. Por quê? Não maligniza no duodeno. No estômago, alto poder de malignização,
por meio de uma metaplasia intestinal e por meio dessas toxinas ulcerativas que úlcera, pessoal, eu tenho que revestir de novo. E essa proporção ativada das células, principalmente das bordas das úlceras, ela tende a fazer uma grande instabilidade genética que, junto com a toxina, mudam alguns tipos de genes associados ao estômago, entre ele o APC, proporcionando, então, uma mutação de oncogenes e supressor tumoral, levando a um quadro maior de quantidade de câncer de estômago. E aqui nós temos, então, olha aí, uma biópsia estomacal com as glândulas fúngicas, olha aí, superficiais. Aqui eu tenho, então, uma porção ainda localizada nas glândulas. E nas glândulas eu tenho todo esse tipo de célulazinha aqui, ó. Isso, coradas, né, por algumas colorações especiais, como GIMSA, que vai evidenciar essa bactériazinha tão discreta aqui, que fica sempre na superfície mucosecretora, denominada de H. pylori. Mais uma vez, as glândulas, né, revestidas por um epitélio mucosecretor e, olha só, corados por GIMSA, aquelas nossas bactériazinhas tão discretas. Precisa gastar o olho na patologia para que a gente possa ver item por item, área por área, aonde se encontram essa bactéria em especial. E aqui um quadro típico dessa bactéria, aonde eu vou ter as bactérias proporcionando inflamação, portanto, gastrite crônica e, efetivamente, algumas alterações até naqueles linfócitos que se localizam-se em algumas áreas específicas do trato digestório, proporcionando hiperplasia das placas de Peyer e que pode, muitas vezes, causar um câncer específico linfocitário, chamado de linfoma. Um linfoma que é um tumor chamado de linfoma malte, tá, pessoal? Mas esse linfoma malte, o tratamento não é nem quimioterapia, é erradicar com antibiótico terapia o H. pylori, ele regride por si só e trata o câncer, tratando a bacteremia. Como é que eu vou tratar, então, o H. pylori? Eu trato com 3 coisas. Eu vou tratar com inibição de bomba de próton, né? Normalmente omeprazol ou lansoprazol. Vou tratar também a bactéria com 2 antibióticos simultâneos. Amoxicilina, 1 grama de 12 em 12, e a claritromicina, 500 miligramas de 12 em 12 por 14 dias cada um. Ok. E eu vou continuar com a bomba de próton até 21, 30 dias. O fato é que trata bem. Tratou, o linfoma regride, a hiperplasia linfonodal regride, a inflamação regride e o tratamento da H. pylori regride também. Lembrando que a gente não precisa fazer biópsia para ver se tratou ou não. Basta fazer um teste da urease respiratória, que é um teste que a gente usa muito na gastroenterologia. E aqui só para demonstrar para vocês o que é uma úlcera, não é isso? Úlcera, perda de epitélio de revestimento. Essa perda do epitélio de revestimento, deixando o conjuntivo desnudo, se chegar a fazer o quê? Exposição e comprometimento da musculatura própria, chamada de úlcera. Caso contrário, chamada de ulceração, tá certo? Ou simplesmente erosão. Fechado, pessoal? Tranquilos? Mais uma vez, borda da úlcera, olha o epitélio aqui, eu perdi. Eu tenho um tecido aqui chamado de tecido, né, chamado de tecido fibrino hemorrágico. Eu tenho aqui partes ainda de fibrina e a musculatura sendo exposta aqui, constituindo a úlcera intestinal. Existe um outro tipo de gastrite que não está associado nem à Aedes e muito menos ao H. pylori. É um tipo de tecido que nós temos uma reação imune. Nós temos aí autoanticorpos contra aquela célula chamada de célula parietal. Se eu tenho a célula parietal rompida, eu vou ter aí perda da capacidade dessas células a proporcionarem produção de suco gástrico. E a própria alteração, né, que ocorre pela inflamação, associadas a citocinas inflamatórias, eu tenho uma atrofia gástrica. E essa atrofia gástrica, ela proporciona mudanças importantes. Como mudanças importantes em quê? Mudanças, primeiramente, nas células de revestimento, aonde a atrofia leva a um quadro também de metaplasia intestinal, e também eu posso ter
as condições associadas com a hipocloridria, entre elas duas situações particulares. Vamos lembrar? Primeiro, suco gástrico diminuído, eu não tenho pH acidez, eu não vou ter algumas coisas importantes, entre elas a produção do fator intrínseco de Castro, levando a uma anemia por falta da B12, que é uma macroanemia, uma anemia macrocítica, chamada de anemia perniciosa. Perfeito? Tranquilos? E o que a gente precisa saber da gastrite autoimune? Ela normalmente acompanha outras lesões autoimunes, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, hipotiroidismo, doença de Hashimoto. É isso? Outras doenças também inflamatórias, como a doença de Crohn, que a gente vai aprender na próxima semana. Então, todas essas doenças com características autoimunes pode também fazer com que eu tenha celularidade. Quais células? As células parietais sendo destruídas por um quadro inflamatório. Tá bem? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre câncer de estômago, que é o principal. Câncer normalmente associado a úlceras. Essas úlceras, pessoal, têm alto poder de produzir câncer. Tem de 3 a 5% de cada úlcera produzir câncer. É pequeno? É pequeno quando você pega a população geral. Mas a gente sempre tem que investigar, porque para quem tem o câncer, acaba sendo 100% de possibilidade de tê-lo. E eu vou ter aí alguns tipos de câncer específicos do estômago, ok? Um câncer associado à mucosa, chamado de adenocarcinoma. Lembre que aqui nós temos um tipo de célula de revestimento que é tubular glandular, seja ela mucosecretora ou seja ela das glândulas foveolares. E aí nós vamos ter, então, o chamado adenocarcinoma, que pode ser de dois tipos. Um adeno chamado de intestinal ou tubular, e ainda nós temos um adenocarcinoma difuso, que são aqueles adenocarcinomas em células em anel de Sinete. E nós temos outros mais raros, que é o linfoma. Um deles a gente já falou para vocês, o linfoma Malte, produzidos pelo H. pylori, mas que o tratamento do H. pylori diminui. E nós temos aí um outro tumor, um tumor chamado de tumor do estroma do sistema gastrointestinal, ou simplesmente GIST, que é um tumor específico que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Raro, mas ele é interessante, a gente aprendeu algum detalhe sobre ele. Iniciamos então pelo adenocarcinoma intestinal, ou adenocarcinoma tubular. Esse tipo de câncer é o tipo mais comum que ocorre no estômago. De novo, mais comum que ocorre no estômago. Geralmente em pessoas que possuem úlcera gástrica e normalmente em pessoas que acima de 45 anos, tá bom? Com característica de gastrites crônicas. E um tipo de gastrite que mais proporciona esse tipo de metaplasia intestinal é a chamada de gastrite atrófica. Uma vez que eu tenho atrofia dessas glândulas e que ocorre principalmente na região de pequena curvatura, eu vou ter uma metaplasia. É a substituição da musculatura, não, né? Da mucosa revestida por um epitélio cilíndrico mucosecretor por um epitélio intestinal, microvilosidades com células caliciformes. E à medida em que você vai produzindo a toxina, produzindo o suco gástrico, essas células vão recebendo agressão e que pode mutar, proporcionando alterações de gene supressor tumoral, oncogenes, fazendo com que aquela glândula cresça de forma atípica. Perfeito? Lembrando que não é tão comum você evidenciar esse tipo de metaplasia com câncer, mas tem que biopsiar sempre, pois a proporção existe e tem que ser investigada. Quais são os fatores principais que levam a esse câncer? Uso excessivo de AINES, H. pylori, tá certo? Gastrites autoimunes com atrofia de glândulas. E aí, consequentemente, me proporcionando um quadro extremamente crucial de metaplasia intestinal, que aqui não tem apônimo, né? Diferentemente do esôfago, mas que tem o mesmo tipo de condição de malignizar. Aqui dentro do estômago, glândulas tubulares de caráter intestinal, né? Invadindo já a musculatura. Lembrando que a classificação TNM obedece exatamente aquilo que a gente falou para vocês na aula de esôfago para uma turma e a outra vai receber amanhã, que é o quê?
T1, eu pego mucosa, isso, mucosa. T2, compromete a musculatura própria. T3, pega serosa. E T4, além da musculatura, além do órgão, além do estômago, ok? Lembrando que é um quadro extremamente importante, porque tem alto grau de mortalidade. Quais são os fatores, então, que proporcionam o uso incrível desse adenocarcinoma se desenvolver? Primeiro, pode ser condições tanto do hospedeiro, vamos falar sobre ele, gastrite, o próprio H. pylori. Olha só que importante, pessoas que passaram por gastrectomia ou cirurgias bariátricas também têm maior propensão a produzir esse câncer. O próprio adenoma gástrico, que é uma derivação da metaplasia, e o esôfago de Barrett, pessoal. Pessoas que têm esôfago de Barrett também têm maior propensão a ter algum tipo de câncer lá no estômago, porque a metaplasia parece que possa ocorrer simultaneamente nas duas topografias. Eu tenho a porção ambiental, tá? O uso do tabagismo, etilismo e alguns fatores associados à dieta, principalmente com produtos nitrosaminados, né? A gente já falou para vocês, carne defumada, presunto, mortadela, salsicha, embutidos, todos esses fatores, então, associado com um quadro de agressão intestinal. E existe uma genética particular para alguns deles, tá? Algumas síndromes do câncer colônico, que a gente chama de síndrome, né? A síndrome do câncer colônico não polipoide, tá certo? Que pode ou não estar associado com pessoas, né, chamada síndrome de Lynch, tá? E também nós temos aí o sangue do tipo A com maior capacidade de produzir câncer. Não se sabe exatamente qual é a proporção desse sangue tipo A associado ao câncer, mas a gente tem aí um quadro crucial, mas principalmente no adenocarcinoma difuso. Pessoas que têm sangue A, seja positivo ou negativo, maior propensão. E tem um fator exclusivo para o adenocarcinoma estomacal, que é uma história familiar. Principalmente se ela tiver síndrome de Lynch, tipo 1, pegando apenas o estômago, ou tipo 2, pegando o estômago, intestino e também órgãos da genitália interna feminina. Perfeito, pessoal? Muito bem. Adenocarcinoma difuso ou pouco diferenciado. Pouco diferenciado significa indiferenciado. Ele significa de caráter mais embrionário, significa extremamente mais agressivo. Esse sim tem maior capacidade de pegar pessoas mais jovens, especialmente do sexo feminino, aonde ele vai dar um tipo de metástase desse tumor no ovário, chamado de tumor de Krukenberg. Portanto, é um tumor extremamente agressivo, representado por um conteúdo celular chamado de células em anel de Sinnett, que é uma degeneração mucoide dentro das células. Acredita-se que seja nas células parietais. Perfeito, pessoal? Mas não se tem exatamente a certeza da sua origem. Mas as células começam a ter uma degeneração mucoide, ocupar o citoplasma com um conteúdo bem mucoso, e aí a gente tem, então, este tipo de células cujo o citoplasma é abundante, o núcleo é rechaçado para a periferia, lembrando o anelzinho de Sinnett, e que pode proporcionar. E o sítio mais importante de metástase é o ovário, chamado de tumor de Krukenberg. Como é que chama o tumor? De Krukenberg. Deixa eu ver se a gente consegue escrever aqui para que vocês nunca mais esqueçam. Tumores de... Vamos lá. Krukenberg. Mas também, professor, você escolheu a pior letra. Sim, escolhi uma péssima cor. Vou escrever azulzinho aqui, ó. Krukenberg é um tumor importante, metástase para o ovário. E aqui vale um adendo. Toda vez que vocês encontrarem tumor de Krukenberg ou tumor ovariano, esse tumor ovariano for em anel de Sinnett, temos sempre que fazer uma avaliação do paciente para procurar um possível sítio primário daquele tumor ovariano.
e que normalmente está no estômago como sítio primário com o tumor difuso ou tumor em anel de Synnet. Como chama o tumor? Metastático Krukenberg. E o tumor primário, tumor difuso em células de anel de Synnet. É um tumor gravíssimo, é um tumor extremamente agressivo e que pode comumente matar esse paciente. Ok? Tumor estromal gastrointestinal, ou simplesmente GIST, ele é um tumor que ocupa pacientes bem jovens. Tem uma tendência genética a partir das mutações de um gene chamado de c-KIT, tá bom? c-KIT, ou CD117. Esse tumor ele vem de uma célula neuroendócrina específica, que fica perdida ali pelas regiões da parte da submucosa, da parte da muscular própria, chamada de célula neuroendócrina de Cajal. Essas células começam a proporcionar algumas alterações neuroendócrinas, começam a proporcionar mitoses atípicas e, consequentemente, ela tem uma proliferação assintomática no início, mas que depois pode ocupar grandes proporções. É difícil da gente entender se esse tumor é benigno ou maligno, porque ele tem um caráter borderline. Ele fica com um pezinho aqui, outro acolá. Depende sempre da velocidade de crescimento e do comportamento tumoral, que muda de pessoa para pessoa, cujo tamanho e o número de mitose vai ser facultativo para que a gente possa dar esse diagnóstico, ok? Então, o que é o GIST? É uma neoplasia, como a gente já falou para vocês, derivados da célula de Cajal. Tá? Ali entre a camada submucosa e muscular própria, ele fica entre as camadas musculares, tá? São células neuroendócrinas, e ele começa a produzir, então, uma proliferação. O perfil que a gente tem que determinar para ele é para diferenciar com tumores da musculatura própria, que às vezes pode coexistir, embora seja raro. Que tumor da musculatura? O leiomioma. O leiomioma também tem células mais alongadas, charutiformes em forma de cigar shape, e aqui também nós teremos. Só que neste caso da célula de Cajal, ele vai ter marcadores específicos. Quais são os marcadores para ele? c-KIT, como a gente já falou, e o CD, que é um cluster de diferenciação de peso molecular 117, fazendo então o diagnóstico de tumor especial. Como eu falei, tumores podem ter aspecto benigno, maligno, e o tamanho é que diz. Qual o tamanho? Bolinha de corte de 5 centímetros. Tumores de 5 centímetros baixo, né? 3, 1, meio centímetros, são encarados como tumor benigno, e o tumor acima de 5 centímetros são encarados. Olha só, hein? Eles não são definidos como, mas eles são encarados, são interpretados, são inferenciados como um tumor de caráter maligno. Ok? Mesmo que não tenha mitose, mesmo que tenha isomorfismo, mesmo que tenha, digamos assim, o mesmo tipo de célula sem pleomorfismo, mesmo que não tenha necrose, mesmo que não tenha metástase, passou de 5, encarado como maligno. Perfeito? E aí não obedece à classificação neoplásica clássica, como ocorre na maioria dos tumores. E aqui eu tenho uma porção do estômago, olha aí, e que de repente ele faz um negocioma aqui, vai? Um brocotoma. E aqui visto por dentro, por uma endoscopia digestiva, as rugosidades do estômago, e de repente aquele tumor ele vai crescendo, vai empurrando a mucosa. Observem bem que a mucosa é lisa, né, pessoal? Olha aí, uma mucosa lisa significa que o problema não está aqui na mucosa, está em alguma coisa que a empurra, que cresce e acaba levando essa mucosa, destendendo-a, proporcionando um tipo de tumor bem particular, um tumor da região da muscular, proporcionando então o empurramento dessa mucosa e que pode até obliterar e obstruir o estômago, levando um quadro de obstrução grave, né? Levando a vômitos, levando a alcalose, levando a hipercloremia e assim por diante para os vômitos, constituindo um tipo de tumor que, se obliterar, pode levar a isquemia de vasos e, consequentemente, necrosar, além do tumor. Perfeito? Muito bem. Então, são células de caráter alongada, derivadas da célula de Cajal. Aqui eu tenho aqui, ó, algumas células que têm mais hipercromatismo,
mas a maioria delas mantém um padrão isomórfico. Lembrando que, ó, até mitoses eu tenho aqui, mas lembrando que a gente tem que focar sempre no tamanho. Linha de corte acima de 5 centímetros encara esse tumor como um tumor maligno. Perfeito? Quais são os tumores mais comuns? Adenocarcinoma. Qual que é o padrão mais comum de todos? Padrão intestinal, derivado então de uma metaplasia intestinal no interior do estômago. E qual é a região do estômago que mais precocemente proporciona a metaplasia e, consequentemente, o câncer? Curvatura menor do estômago. Perfeito? E o padrão de anel de Sennett, graças a Deus, é o padrão mais raro, aonde é um tumor extremamente agressivo. Perfeito, pessoal? Existe uma classificação clínica para os tumores de estômago visto na endoscopia digestiva, chamada de classificação de Borman. Mas isso é uma classificação endoscópica, baseada no aspecto tumoral. Tá certo? Borman 1, lesão de pólipos com excrescência vegetativa. Tumor 2, úlcera. Por isso que eu preciso ulcerar toda vez, toda úlcera de estômago. Olha aí, se tem bordas elevadas, nós temos aí, então, o Borman 2. O Borman 3, eu tenho, então, uma úlcera, mas já com invasão, né, de caráter da musculatura, de caráter infiltrativo nas porções mais distais da luz estomacal. E aqui eu vou ter o que a gente chama de rinite plástica. A lesão não me provoca úlcera, provoca até ulceração, mas o estômago fica duro, fica endurecido, porque todas as camadas acabam sendo comprometidas, ficando o estômagozinho sem mobilidade. Rinite plástica Borman 4. Perfeito? Olha que bonitinho, tá? As classificações de Borman, e aqui cada uma vista por uma endoscopia. Olha aí, vegetação Borman 1, independente do tamanho, úlceras com borda elevadas 2, úlceras, né, já com uma área um pouco mais evoluída, que você vê que produziu grande quantidade de tecido crescendo perifericamente a úlcera Borman 4, e a rinite plástica, eu não consigo ver úlcera, mas toda essa porção está totalmente comprometida pelo tumor, desde a região da submucosa até a região da serosa. Ok, pessoal? E aqui alguns clássicos bem importantes para vocês guardarem como é que é essas áreas da endoscopia. E por fim, o linfoma, que a gente já acabou falando. Embora o tipo de linfoma mais comum que ocorra no estômago seja linfomas B, de grandes células, que é um tumor invasor, é um tumor grave, é um tumor de extrema importância, que a gente vai dar um pouco mais de ênfase quando a gente falar um pouquinho sobre patologias do sistema linforreticular. Existe o chamado linfoma Malte. É um linfoma praticamente de células T, onde eu vou ter uma grande quantidade dessas células por causa do seu crescimento induzido pelo H. pylori. Lembrando que, tratando H. pylori, eu tenho uma importante condição de tratamento e esse tumor, ele regride. Linfomas Malte, olha aí, eu tenho crescimento principalmente naqueles brincos pericólicos gordurais, né, chamado de meso, onde eu vou ter um aumento do meso, olha aí, um aumento dessa área do meso, e que se eu biopsiar, eu vou ver células pequenas, redondas e azuis, consequentemente pelo aumento dos linfócitos que têm a configuração neoplásica das regiões da placas de Peyer. Perfeito, pessoal? Muito bem. Finalizamos, então, o câncer de estômago, finalizando o módulo das patologias do estômago, focando nas bases fisiológicas de como funciona o estômago, falando das bases ulcerativas, de como que se cria, o que é uma úlcera, o que é uma erosão e quais são os principais cânceres de estômago que ocupam essa topografia em especial. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.